Olá, você que sintoniza conosco neste estudo do livro Religião dos Espíritos. Você, meu irmão, minha irmã, você, querido amigo, internauta, sejam bem-vindos a mais um estudo da Lavra de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Autor espiritual Emmanuel. Grandes lições nós temos aprendido, estudado com essas obras que são revelações, são luzes, apontamentos, são referências de grande importância para todos nós. Nós estudantes, nós trabalhadores da seara espírita, todos que buscamos aquele momento de conforto espiritual,
seja qual for o nosso objetivo, quando encontramos uma lição desses benfeitores da vida maior, aquele momento é um momento de luz, é uma mensagem direcionada dos espíritos missionários da Seara de Jesus, que conhecem as nossas necessidades. Enviam as mensagens para nos ajudar. E então, para nós que estamos descobrindo, refletindo, analisando, é motivo de muita alegria podermos aproveitar esta bênção que é a revelação desses espíritos missionários da Seara de Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos ajude a aproveitar bem estes ensinamentos. Vamos fazer um momento de reflexão e de prece agora no início, para nos preparar, para estarmos receptivos, buscar a inspiração, confiantes em nossos mentores espirituais, anjos guardiães, enfim, aqueles que nos acompanham da vida maior, para nos favorecer o aprendizado. Senhor Jesus, felizes nos encontramos agora, por esse momento que é para nós um aprendizado sublime, onde nossas almas silenciam os conflitos diários para refletirmos nestas lições, pedindo, Senhor, que nos ajude, que nos oriente, que nos abençoe. Que possamos guardar em nosso coração as palavras, os ensinamentos, para nos transformarmos nos seguidores da verdade e da luz. Que a tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. E então, meus irmãos, iremos buscar agora nas lições que está no livro Religião dos Espíritos, a lição número 17, que traz comentários e reflexões sobre a questão 937 do Livro dos Espíritos. Esta mensagem foi psicografada na reunião pública do dia 9 de março de 1959. Na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. E na questão 937 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta à espiritualidade maior. Para o homem de coração,
As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Resposta: são, porém, deveis lastimar os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e do egoísta. Desculpa, gente. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Vamos fazer algumas reflexões sobre esta questão. Porque o livro dos Espíritos nós precisamos de aprender a minuciar, a detalhar. Nós precisamos de aprender a enxergar em cada questão, em cada expressão, o conteúdo que nós necessitamos, especialmente naquele momento da nossa leitura, mas que vai ficar gravado no nosso mundo íntimo. Vamos observar que uma questão como essa é muito atual na vida de todos nós. Essa pergunta que Kardec faz parece uma pergunta corriqueira, de fácil entendimento e compreensão, mas o alcance é muito maior para nós quando paramos para tirar a essência que existe nesta visão que traz os bons espíritos para nós. O homem de coração, as pessoas, quando têm uma sensibilidade, quando têm aquele carisma pela vida, quando nós temos
nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos movimentos diários junto da sociedade, aquela energia de estar comungando o prazer de vivenciar os momentos junto das pessoas, o homem de coração. Porque se fosse um homem egoísta, que gosta de viver somente para si, isolado, ele já não se sentiria magoado. Mas então Kardec questiona para este as decepções. Quando resulta as decepções dessa fragilidade, porque nós confiamos nas amizades, nós confiamos nas pessoas com quem depositamos aquele valor do sentimento da amizade, aquele vínculo de confiança. E vez por outra acontece, acredito eu, que com todos nós, em algum momento já aconteceu, dessa ingratidão chegar no momento em que nos deixa marcados pela decepção. E então os espíritos de luz respondem a Kardec. Realmente são uma fonte de amarguras. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Porque eles, naquele momento, eles estão invigilantes, ou ignorantes, ou não estão valorizando o tesouro que é uma amizade. Uma pessoa em que nós temos um depósito de total confiança, porque a amizade é isso. Nós colocarmos junto da pessoa aquele valor moral de abrirmos a nossa intimidade. E então são infelizes, e muito infelizes. Porque se é um momento de invigilância, ele vai, em pouco tempo, sentir uma amargura consigo mesmo de ter agido daquela forma. E, se for uma pessoa ignorante, de qualquer forma ele vai também encontrar as consequências. Como ele está dizendo aí, mais tarde ele vai encontrar corações insensíveis também, como ele próprio foi. Isso acontece para o nosso despertar de consciência. Todos nós estamos sujeitos a isso. E se nós pararmos para refletir, em épocas em que nós não tínhamos o conhecimento do Evangelho de Jesus, já agimos dessa forma também. Então temos que usar de indulgência para com essas pessoas, né? Mas o conselho dos Espíritos é: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós. Olha que coisa interessante. Ao invés de nós ficarmos questionando essas pessoas infelizes, vamos lembrar daqueles que já realizaram a sua evolução espiritual
e que estão num patamar de conhecimento e de moral muito superior a nós. É neles que nós temos que ter como referência para agir. Lembrai-vos do próprio Jesus. Olha que interessante. Em tudo que nós formos agir, buscar como referência Jesus, como ele agia, como ele orientava, quais as luzes que ele trazia, não é? E então ele mesmo foi tratado de velhaco, foi menosprezado, justamente porque as pessoas que o trataram dessa forma estavam num equívoco muito grande. E com certeza chegaram ao momento da sua conversão, da sua volta ao estado de lucidez espiritual. A pessoa, quando age assim, ele não está na sua lucidez plena, né? E então, o bem que nós fizermos deve ser a nossa própria recompensa. Nós temos que aprender a exercitar essa sensibilidade de quando nós promovermos o bem, fazermos algo para qualquer pessoa, se deliciar com aquela satisfação de estar sendo útil, de estar levando alguma coisa sem interesse algum, a não ser a promoção do bem. Aquilo para nós já é a recompensa, já é a nossa própria satisfação, é a nossa autorrealização daquele momento. E então eles dizem aí, os espíritos, não atenteis, quer dizer, não nos preocupemos com o que eles têm dito do que nós fizemos para eles. A intenção foi das melhores, não é? O que eles vão fazer com isso aí já é problema deles. E então, outra reflexão importantíssima. A ingratidão é uma prova. É para nós termos a certeza de que estamos firmes na prática do bem. Isso aí nós estamos provando, não é para Deus, não é para Jesus, não é para a espiritualidade maior, porque eles já sabem a nossa condição, eles já conhecem a nossa fragilidade moral. Mas a prova é para nós entendermos a nossa condição, nós entendermos o que somos, onde nós já chegamos no nosso crescimento moral. Então, é uma prova de perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta. Muito interessante, né? Nós sempre fazemos as coisas e às vezes já queremos, antes de agir, já premeditando uma recompensa. Não é não? Ser-vos-á levada em conta. E os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, meus queridos irmãos,
que maravilha de resposta! E é para nós um grande chamamento à nossa condição de aprendizes. Vamos ver o que Emmanuel está nos dizendo a respeito. Um pequeno lembrete é que esse comentário de Emmanuel, ele foi feito depois em que o grupo da Comunhão Espírita Cristã havia feito seus comentários, o debate entre o grupo, e que é sempre uma prática que nós aconselhamos. Estudar o Livro dos Espíritos, estudar o livro dos Médiuns, estudar o Evangelho, as obras básicas da doutrina em grupo, para que possamos trocar ideias, debates. Enriquece tanto o nosso conhecimento quando nós nos aplicamos, formamos um grupo, um conjunto de pessoas e aproveitamos muito mais esse conteúdo. E então, depois do comentário do grupo da Comunhão Espírita Cristã, Emmanuel trazia sempre essas mensagens. E vamos ver as palavras de Emmanuel. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças da sombra. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores,
para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do Evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa, a portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim, que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz, para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, para nós, nesta noite, estamos percebendo aí um conteúdo maravilhoso para termos motivação a mais no exercício deste sentimento, dessa virtude sublime. Só uma pequena observação aqui antes, que aqui houve uma digitação coisa simples. E então nós estamos percebendo aí nessas palavras de Emmanuel que para nos espelharmos no nosso guia e modelo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz esse questionamento. Qual é o modelo Deus tem deixado para nós para servir de guia, para que nós possamos prosseguir o nosso aperfeiçoamento espiritual?
Questão 625. E então os Espíritos respondem: vede Jesus. E Emmanuel está mostrando para nós que nós precisamos sempre de nos retratar, de refletir aquilo que Jesus traz nos seus ensinamentos em todas as situações. Se nós sempre tivermos o bom senso em todas as situações da nossa existência, especialmente quando nós estivermos indecisos, sem atitude, sem norte, sem saber o que fazer. Então vamos nos espelhar em Jesus. Ele diz aí, nesse tempo em que Jesus teria que vir, ele poderia ter enviado outros representantes. E vamos analisar. Desde a época de Moisés, de Abraão, sempre vieram esses emissários em várias categorias, em vários patamares de conhecimento, de sabedoria e de missão. E Jesus também fez questão de vir. Aliás, nós temos no relato de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que antes do degredo dos espíritos que seriam deportados do sistema capela, Jesus já havia prometido a esse grupo de espíritos que não os deixariam órfãos, que viria em auxílio deles aqui na Terra. No momento em que esse grupo de espíritos rebeldes não poderiam mais permanecer no sistema capela. E Jesus já estava programando a vinda. Olha que amor tem por nós esse espírito altamente iluminado. E então Emmanuel está dizendo para nós aqui, preferiu descer ele mesmo ao chão da terra, apagou a própria luz para que pudesse se tornar um habitante encarnado aqui nesse planeta. Esse planeta que podemos dizer da segunda categoria dos seres humanos, que a primeira está nos mundos primitivos. Nós estamos na segunda categoria, que é expiação e prova. Então Jesus vem, Ele mesmo, experimentar-lhe as vicissitudes. A história de Jesus é muito marcante em todos aqueles que buscam conhecer as suas lições. E vamos ver que Emmanuel destaca as condições em que a perseguição desde cedo começava. Porque Jesus já havia sido anunciado nas antigas Escrituras. Era o prometido, o enviado. E assim como quando Herodes ficou sabendo de que ele já havia
chegado até nós através das revelações da época. Inclusive, ele tinha pedido aos que estavam procurando onde Jesus tinha nascido, aos denominados reis magos, que se dirigiam à terra em que Jesus nasceu, procurando para saudar a vinda do Cristo, de Jesus. E então, ele pede a esses que o avisassem onde estava Jesus. Já no seu pensamento premeditado de dar fim, como ele mandou fazer depois que ele percebeu que não foi obedecido, ele mandou decepar a cabeça de inúmeras crianças até a idade de 2 anos. Herodes fez isso com a intenção de assassinar o enviado, o Messias, o rei, porque ele imaginava que perderia o seu poder, perderia o trono. E então ele está dizendo para nós aí que Jesus tinha condições, né, para anular essa sentença. Mas Jesus prefere afastar prudentemente para longínquo rincão. E um outro detalhe que nós vamos observar: essas crianças que foram sacrificadas. Antes de receber a notícia do Evangelho aqui na terra, muitas pessoas já haviam sido sacrificadas pela perseguição do espírito das trevas contra a luz. Interessante, né? Mas nós temos nos estudos de Severino Celestino, quando ele visita ao local onde foram enterradas essas crianças, as caveiras dos pequeninos que foram lá, deixados como marca da crueldade. E então o Severino Celestino diz para nós que eles não tinham débitos, mas que fizeram um compromisso de vir para dar testemunho a essa moral que traria e que trouxe, melhor dizendo, o Mestre Jesus, o enviado de Deus, que não foi por resgate das crianças, mas que já são espíritos que já fizeram aquele compromisso de vir se submeter àquele sacrifício para dar o seu testemunho de sustentação ao espírito da Boa Nova, assim como os cristãos que foram sacrificados, foram queimados nos circos de Roma. E então são lições maravilhosas que nós aprendemos nessas obras, nessas lições que nascem da figura de nosso Senhor Jesus Cristo em vários lances da sua existência aqui na Terra, da sua permanência entre nós. Por isso sempre nós procuramos divulgar e
incentivar a busca pelo conhecimento, pelo estudo, pelas reflexões, pela análise, que nós vamos ganhando a cada nova lição uma nova injeção de ânimo, de disposição, de fortalecimento, de perseverança na prática do bem, no exercício da boa nova. Não é? E então, continuando as palavras de Emmanuel, dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores, que lhe negavam a autoridade e o ensino das novas revelações. Né? Porque os doutos, aqueles que trazem grande conhecimento nas letras, nas cátedras, aqueles que estão à frente da intelectualidade humana, no sentido puramente temporal, nem sempre têm a sensibilidade de perceber. Nós não estamos generalizando. Sim, existem aqueles que têm grandes conhecimentos, são muito inteligentes, são gênios, são missionários, aliás, e que trazem um coração que contagia nas revelações que traz de acordo com a sua evolução. Não são todos, mas existem. Mas Emmanuel está dizendo que Jesus tinha esses recursos para se impor a eles da época. E então Jesus prefere ir para uma povoação simples, rústica. Aqueles homens pescadores, aqueles de entendimento restrito, limitado, mas que acolhiam de coração aberto a palavra renovadora, consoladora, libertadora. A receptividade era muito maior. E aí nós vemos também a condição do coração humano ser preparado para o plantio da semente. A semente, quando é lançada em terra fértil e que dá frutos, gerando 30, 60 e 100 por um. Quando Jesus faz aquela parábola do semeador. Ele então foi semear numa terra que iria trazer um cultivo muito mais abundante, muito mais próspero do que entre aqueles que aparentemente teriam mais condições de multiplicar esta semente da Boa Nova. Mas entre os homens rudes, entre os tidos como ignorantes, mas acolheram a palavra, absorveram a essência e fizeram com que essa palavra, esses ensinamentos se multiplicassem 30, 60 e 100 por um, conforme aonde eles iriam distribuir por sua vez o que tinham aprendido com Jesus. E até hoje nós estamos aqui tentando encontrar nesse plantio que eles fizeram, os missionários de Jesus fizeram ao longo desses séculos, desses milênios. Nós estamos tentando aproveitar essa plantação
Não é? É isso mesmo? E então ele menciona sobre Maria de Magdala, que era uma pessoa dominada pelas forças da sombra, e fez com que a própria grandeza moral se diminuísse, silenciasse, melhor dizendo, para se aproximar dela, para não humilhar a mulher. E a trouxe para o reajuste diante da vida. E então em Jesus nós encontramos essas lições que a cada momento nós temos motivo para agradecer, para aproveitar, para sustentar o nosso bom ânimo na busca pelo nosso crescimento. Não é? E então Emmanuel diz aí que também poderia ter mandado os discípulos para consolar os sofredores, como realmente aconteceu. Mas ele quis, ele mesmo, em cada canto da estrada, fazer-se presente junto desses desesperados, esses estropiados, para renovar a esperança, a fortaleza. Não é? E então Jesus, ele é o mestre por excelência, não só porque ele trouxe o esclarecimento através das palavras, mas porque ele vivenciou antes, primeiramente, em dar esse testemunho. Menciona o companheiro Judas, o aprendiz insensato, como que Jesus agiu, né? Falando sobre os juízes que o julgavam, naquele momento em que ele deu testemunho na cruz. E então são situações que nós precisamos de parar para pensar. E um outro exemplo que muito marcante para todos nós, cristãos, estudantes do Evangelho e do Novo Testamento. O encontro com Saulo de Tarso. Saulo era um perseguidor. Queria banir do Estado romano a presença dos cristãos, a presença desses que davam testemunho de seguidores do Cristo. Mas Jesus buscou em pessoa, porque conhecia a capacidade e sabia que ele estava equivocado. Paulo estava equivocado. Era muito determinado. E como nós sabemos, ele era também um já daqueles que tinham o compromisso de trabalhar nesta seara. Não foi o acaso que fez aquele encontro. Já havia uma predestinação, mas, como todos, Paulo teve que exercitar o seu livre-arbítrio, como todos os apóstolos. Jesus fez o convite. E Paulo, naquele momento em que foi tocado pela luz divina, ele se converteu. Todos esses que vieram dar o testemunho de seguidores do Cristo já traziam uma capacidade espiritual e um compromisso com a própria consciência e com Jesus, de formar esse colégio apostólico. E então, na porta de Damasco, houve
esse encontro, em que Paulo assume uma nova postura diante da vida. No momento em que ele cai do cavalo, assustado pela luminosidade que se exteriorizava da figura do Mestre Jesus, com certeza era uma visão espiritual que os outros soldados que acompanhavam Paulo não entendiam nada. Mas Paulo viu. E então ele cai por terra e naquele momento ele enxerga o erro que estava cometendo. E Paulo não lastima, Paulo não tece comentários de remorso e pensamentos que iriam atrapalhar a sua regeneração. E somente questiona Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a atitude de um determinado espírito de luz, na firmeza de postura. O que queres que eu faça? Agora é outra história. Um novo ciclo se inicia. E então, para nós, essas lições ficam marcantes, nos servindo para um incentivo na busca de sempre nos renovarmos. Emmanuel continua: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. Relembrando a observação de que essas lições aqui teve uma digitação equivocada aqui, né? Lições é com tio, não é com chapeuzinho, viu, gente? Lições regeneradoras. E sim que o talento celeste, olha a denominação, a qualificação que Emmanuel faz. Talento celeste. Bem-aventurados os humildes. É a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas. Gente, que exemplo maravilhoso, que lição extraordinária. Não é mesmo? Os que se arrastam nas trevas, porque não têm esperança os que estão nas trevas. Os que estão na ignorância. Não têm perspectiva de vida saudável, de vida feliz. Estão sofrendo, como nós vimos na resposta do Livro dos Espíritos. São sofredores, não é? E então sacrifica a si própria nos carreiros empedrados do mundo. Olha só, nos carreiros empedrados do mundo. Por que empedrados? Lembramos a frase de Jesus no Evangelho: no mundo tereis aflições. Não é isso que Jesus fala para nós? No mundo tereis aflições, porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Faz parte do momento em que nós, seres humanos, estamos vivenciando. No momento da nossa evolução atual aqui é esse. No mundo tereis aflições. Nesse carreiro empedrado, nós precisamos de estar sempre atentos, porque nós vamos ser convidados a nos sacrificar, para que outras almas ainda na ignorância, nas trevas, possam se despertar. E vamos fazer uma análise.
Quem sabe se essas almas que estão nas trevas, se arrastam nas trevas, estão nessas condições porque nós a colocamos, fomos cúmplices em outras existências. Então hoje é o nosso dever resgatá-las. Não é verdade? Não pode ser que seja assim? Há uma possibilidade, sim. Por que não? Mas sendo ou não sendo, o nosso dever é de dar o nosso testemunho, de sacrificar a nós mesmos. Outra palavra de Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Sacrificar a nós mesmos para dar o nosso testemunho, para que os outros aprendam. Gente, essas palavras aí precisamos de absorver como um alimento. É um alimento para o nosso espírito, para as nossas almas, não é? E então, finalizando aí nessas palavras de Emmanuel: sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. A alegria de nós enxergarmos nessas palavras de Emmanuel, nas frases de Allan Kardec, no esclarecimento da espiritualidade, é uma alegria que nos contagia, que nos deixa entusiasmado com essa divina escola que é o Espiritismo. Não é verdade? Então nós vamos agora finalizar, porque nosso momento nos exige. Já é um conteúdo bastante abrangente para nós termos segurança na nossa caminhada, para nós dar o nosso testemunho daquilo que nós já sabemos, não é mesmo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer a nossa prece final com muita gratidão a todos aqueles que nos acompanharam nesses momentos de reflexão, nessa leitura. Queremos conservar esse ambiente de luz em nossos corações. Gratidão a todos. A você que, em outra oportunidade, nossos estudos ficam arquivados. Aqui no Facebook, a determinação da plataforma é 30 dias. Depois de 30 dias, são deletados essas lives, esses posts aqui, determinação da plataforma. E nós sempre fazemos o envio desse estudo, deste vídeo, ou desses vídeos, que são vários, também no YouTube. E no YouTube, então, sempre que você consultar, buscar essas lições, estará lá. Digita SEAC Piumhi, SEAC com S, Sociedade Espírita Allan Kardec, SEAC Piumhi. E você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Também Nivaldo Soares no YouTube, assim como aqui no Facebook, Nivaldo Soares. Você vai encontrar esses estudos e outros estudos. Nós temos o culto do Evangelho no lar,
Nós temos filosofia espírita, que é trazido pelo Miramês através da psicografia de João Nunes Maia. Excelentes considerações que Miramês traz do Livro dos Espíritos. Temos Agenda Cristã, de André Luiz, e temos também o livro O Evangelho Redivivo, aos domingos. Então, na vinheta, você irá acompanhar, você vai ver que temos o horário marcado em cada estudo. E queremos agradecer mais uma vez a todos pela companhia, pelo momento de reflexão, pelas energias que nós criamos e nos alimentamos nesses momentos. Vamos fazer uma prece de gratidão a Jesus, a Deus, a esses amigos que nos acompanharam, mentores, anjos guardiães, espíritos familiares. Senhor, finalizando mais um momento de reflexão e de aprendizado, queremos agradecer a Tua misericórdia, o Teu amor, por mais estas luzes, por mais esse conforto aos nossos corações, pedindo, Senhor Jesus, que esta luz, que esta paz permaneça junto de cada um de nós, onde nós estivermos. Que possamos, Senhor, exercitar esse conteúdo, esse aprendizado em Teu nome, e assim sermos bons servidores. Divino amigo, gratidão por tudo. Que a Tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, paz e luz em nossos corações. Gratidão.